E aí, boa noite. Boa noite, boa noite. A gente vai começar mais uma live, né? Das lives que a gente programou para serem realizadas. Hoje o título é Emagrecimento na Pessoa Idosa e a gente traz um assunto muito sério, né? Que é o emagrecimento, principalmente de forma involuntária na pessoa idosa. Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre qual é o nosso objetivo com esse canal, né? O nosso objetivo é descomplicar. É ajudar você que cuida de um idoso, a você que tem aquele idoso em casa e tem inúmeras complicações e não sabe como lidar. Então, esse canal é para ajudar a descomplicar de forma adequada, segura e saudável a alimentação desse idoso, né? E para isso, a gente conta com nós duas nutricionistas que trabalham na área hospitalar e na área de atendimento domiciliar para ajudar nesse processo, que nem sempre é fácil, que nem sempre tem o apoio de familiares, né? E nem sempre é fácil, não é nem o apoio das unidades de saúde, das unidades básicas de saúde, mas é o acesso a essas unidades de saúde, nem sempre é fácil. Então, o objetivo desse espaço é para isso. Então, se você tem algum idoso que tá com perda de peso, né, emagrecimento de forma involuntária, essa live foi feita para você. E também a gente quer agradecer, né, que foi uma escolha do nosso público sobre esse tema. Então, ela foi pensada, direcionada para vocês que têm essa dificuldade. Thaís, gostaria de falar mais alguma coisa? Antes da gente Não, iniciar? é isso mesmo, de a gente agradecer mesmo que o tema dessa nossa live a gente escolheu com a ajuda de todo mundo, né? Através dos stories, que quem participou a gente agradece e continuem participando cada vez mais e sugerindo também novos temas para a gente estar trazendo aqui, compartilhando o nosso conhecimento também com vocês, que têm essas dificuldades em relação à alimentação da pessoa idosa, né? Isso. E aí, como a Silvana falou, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a questão do emagrecimento, da perda de peso, focando na questão na parte involuntária, no idoso, quando ele não objetiva perder peso, quando ele está perdendo peso de maneira não proposital, né? Então, assim, Isso. esse tipo de paciente, às vezes a gente nem acredita que é comum da gente ter de rotina de trabalho, mas a gente tem. E quando a gente chega, né, tanto no ambulatório, né, nos hospitais também e no domicílio, a gente acaba encontrando essa realidade de perda de peso em alguns pacientes e a pessoa que cuida, principalmente, fica meio sem saber o que fazer. Porque às vezes a pessoa continua se alimentando e ela segue perdendo peso, né? E E aí a gente muitas, tem que investigar. e muitas vezes, né, Thaís, assim, é um volume até considerável de alimentação, de ingestão, e mesmo assim a perda de peso ela vai acontecendo, né? Então, se o idoso se alimenta de forma adequada, né, se ele tem um consumo alimentar que parece que atende às necessidades dele, mas mesmo assim ele continua emagrecendo, é algo para ser investigado, né? Já começa por aí, porque o normal seria que ele ganhasse peso. E se ele está aumentando a ingestão, tem cada vez mais fome, tem uma necessidade energética, de calórica muito maior, então é um momento da gente repensar o que está acontecendo, o que está acontecendo de errado aí, né? Exatamente, porque assim, é comum, tanto quem é idoso, quem não é idoso também, tem uma variação pequena, né, de ganho e de perda de peso com o decorrer da rotina, né? Às vezes pega uma gripe, como a gente, né, tá gripado, mas assim, não é comum a perda de peso acentuada, né, por muito tempo, que são coisas que a gente tem que avaliar, tem que ponderar essa questão aí, observar, né, principalmente, e começar a investigar as causas, né? Que aí, normalmente, as perdas de peso de maneira involuntária, elas estão associadas
algumas situações, principalmente de doença envolvida, né? Tem algumas doenças, como o hipertireoidismo, né, que acelera o metabolismo e acaba fazendo com que o corpo todo demande um gasto energético maior. Então, faz com que a pessoa vá gastando bastante energia e não consiga repor com a alimentação. Outro tipo de doença também é o diabetes, né? Quando ele está descompensado, quando ele não está controlado. A gente também vê uma aceleração, né, nesse metabolismo e a gente precisa compensar com a alimentação para que ele não se prejudique, né? Essa perda de peso não fique tão acentuada. Também distúrbios de má absorção, já começando nas bocas, às vezes quando a gente não tritura bem o alimento, né? Ele não vai conseguir ser bem digerido quando passa no trato digestivo, e aí ele acaba não sendo absorvido, né? A gente falou sobre na live anterior, não foi? Sobre a questão que a mastigação ela inicia na boca. Então, é todo um processo que se esse alimento ele não é mastigado adequadamente, se ele não é triturado, se ele a boca, os dentes, ela não realizam essa função, né? Por vários motivos, toda essa absorção ela é prejudicada, né? A gente até falou sobre isso na live anterior. Verdade, bem lembrado, Silvana. E aí, essas condições, né, essas situações que acontecem com a pessoa idosa, no caso que é o que a gente está mencionando, pode trazer realmente um aumento do apetite devido à demanda energética ser muito alta, né? Então ela fica com mais fome ainda, ela come bastante e ainda assim continua perdendo peso. E também tem situações já do contrário, né, da diminuição do apetite. Existem algumas causas, né, que fazem com que a pessoa vá perdendo a vontade de se alimentar. E o que a gente tem que realmente ficar atento é esse tempo que a gente está fazendo com que a gente está observando com que esse idoso está perdendo peso. Se realmente é um tempo muito prolongado ou se é um tempo curto, digamos assim. Se ele está perdendo um pouquinho de maneira gradativa a longo prazo, ou então se a curto prazo ele está perdendo bastante peso, né? Isso daí é que a gente tem que ter bastante atenção mesmo e ficar bem alerta, que é para procurar alguma providência, né? Alguma ajuda para tentar minimizar essa situação do idoso. E aí, Até porque é natural da idade a gente ter uma perda de peso depois do envelhecimento, né? É natural a gente ganha um peso durante a vida, mas é natural quando a gente está envelhecendo a gente perder esse peso. O que não é natural é a gente perder em excesso, né? Esse peso. E é isso que a gente tem que ficar atento. Porque às vezes a gente acha que ele não quer comer, e às vezes não estimula. E às vezes ele quer comer, diz, não vou dar mais comida porque ele tem condições de tanta comida e ele perde peso e isso tem que ser investigado, como a gente já falou, né? A gente estava falando anteriormente e a gente acabou não fazendo essa divisão antes sobre a perda de peso, que ela as duas são involuntárias, mas ela acontece por uma demanda muito, muito grande de energia, né? Por tudo que Thaís já falou, e aquela pela inapetência, pela própria idade que acontece, né? Então, se é pela própria idade, se é por inapetência, né, e vem pela baixa ingestão, então é importante a gente pensar em outras doenças, né? Talvez não no metabolismo acelerado, não no diabetes, mas talvez em outras doenças que podem levar a essa falta de apetite, né? Da falta de ingestão mesmo desse alimento, dele não conseguir se alimentar. começando pelo próprio fator idade, né? Que com o passar do tempo o metabolismo vai ficando comumente, né? Vai ficando mais lentinho gradativamente. Essa é a condição mais comum que a gente encontra no idoso, né? Que ele aos poucos o metabolismo vai diminuindo mesmo. E aí a própria idade, o próprio fator idade faz com que
ele ingira menor quantidade de alimento, ele sinta menos fome, porque a necessidade de gasto energético dele realmente vai reduzindo com o passar do tempo. Então, esse é um dos fatores que fazem com que o idoso vá perdendo peso gradativamente com o passar da idade, né? E existem outros fatores que também podem estar associados, né? Potencializando essa questão, né? Que é o caso de transtornos mentais, por exemplo, né? Depressões, demências, algumas demências como Alzheimer, né? Podem fazer com que o idoso, em algumas fases, ele acentue mais essa questão da inapetência, essa diminuição da ingestão de alimentos, né? Câncer também, algumas doenças que o medicamento seja um ponto de interferência na questão da ingestão alimentar. E o uso de drogas, né? Não só medicamentosa, mas o uso de drogas também faz com que isso possa acontecer. Existem idosos alcoólatras, existem idosos que são usuários de outras drogas, né? A gente às vezes não associa muito, mas existe, né? E a gente acaba não associando, né? Eu encontrei um dado da Pesquisa Nacional de Saúde, do IBGE, que ele fala que 13% dos brasileiros entre 60 e 64 anos, eles apresentam depressão, em uma pesquisa feita em 2019. Então, assim, é muita gente. 13%, gente, é muita gente. Muito idoso. Quero que esse dado que eu peguei foi só entre 60 e 64 anos. Né? A pesquisa não traz em idades mais avançadas. E a tendência é que as pessoas fiquem mais deprimidas, né? Quando elas vão se isolando mais, elas vão ficando mais afastadas da família, elas passam a não conviver no ambiente social. Então, isso traz consequências. E a depressão, como a gente já falou, ela pode levar a uma ingestão menor de alimentos, né? Se eu compartilho a minha vida toda, a alimentação com a minha família, e de repente eu passo a não fazer mais as refeições com eles, cada um tem sua vida, eu sou só visitado de vez em quando, às vezes eu moro sozinho. Então isso vai fazer com que a ingestão ela seja menor, seja reduzida, né? Falando em doença, eu lembrei agora de uma paciente que a gente falou em algumas doenças que levam a baixa ingestão, né, e consequentemente ao emagrecimento, que ela tem hérnia do hiato, né? Então, a hérnia do hiato é uma hérnia que aparece nessa parte mais superior do estômago aqui, e ela faz com que a pessoa se sinta o tempo todo sem conseguir se alimentar, porque o tempo todo inchada, embaixado, o tempo todo sem conseguir digerir. Né? Isso pode levar a outras doenças, né? A outros problemas, mas a pessoa não consegue ingerir. Então, um problema que pode levar e leva à perda de peso também. Verdade. E tem algumas doenças, como é o caso do câncer, que ele tem os dois fatores, né? Que aí, acho que a gente ia até mencionar, mas lá embaixo eu lembrei disso agora, de que o câncer, ele acelera o metabolismo, né, da pessoa, ele faz com que a pessoa precise de uma necessidade energética maior para se manter cuidando, né, em tratamento contra o câncer. E também essa condição faz com que haja a diminuição da ingestão alimentar. Então, acontecem essas duas coisas que dificultam a manutenção do peso, principalmente na pessoa idosa, né? Que o câncer ele é bem agressivo, principalmente por isso, porque a pessoa nem consegue se alimentar bem e a necessidade de gasto energético é muito maior. Então, ela acelera a perda de peso bem mais rápido, né? E aí, a gente falou muito aqui, mas em relação ao seu idoso, como será que está acontecendo na sua casa, né? Será que você está com o idoso também perdendo peso? Já consegui identificar alguns pontos aqui com esse nosso iniciozinho de conversa para saber como é que está a situação do seu idoso, né? Vamos continuar aqui. Tem algumas estatísticas que apontam que a incidência de perda de peso involuntária, né? Que é essa quando não é por conta própria, não está perdendo peso por conta própria,
aumenta com o envelhecimento e chega até 50% entre as pessoas que moram em casa de repouso, que é o caso que Silvana estava mencionando, nessa questão do convívio social, que eu acho que afeta bastante para quem mora em casa de repouso, ficar longe principalmente dos seus familiares. E tem vários fatores, né? Tem familiar que não visita mesmo, existem os familiares que não visitam, tem familiar que realmente, com o passar do tempo, à medida que o idoso vai envelhecendo, os familiares também vão envelhecendo e vão faltando, né? Vão falecendo. Então, assim, tem várias situações que a gente tem que ir observando. O idoso que cuida de outro idoso, então ele vai para casa de repouso, mas o outro idoso que cuidava não tem condições mais de cuidar e acaba não visitando, né? Então, existem várias situações que levam a pessoa a morar numa casa de repouso, né? A gente não entrando no mérito de os motivos, a gente está só realmente justificando que acontece, né? E que pode acontecer. Exatamente. E aí, voltando àquela questão da, da, da perda de peso involuntária, já na condição idosa, né? Já pelo fator idade ser bem presente. Existe também, pela condição da própria idade, ele sentir falta de apetite pelo próprio organismo, não está mais conseguindo produzir de maneira eficiente os estimulantes do apetite. Isso é uma condição fisiológica já da idade do idoso, como também existem algumas situações em que a inapetência, né, a diminuição da ingestão alimentar, a diminuição do apetite, quando existe a sensibilidade aumentada já dos inibidores de apetite. Então, assim, a gente tem que investigar realmente, às vezes, a fundo, como é que está esse idoso por dentro. E a gente não tem como fazer isso sozinho dentro de casa, ou então numa casa de repouso, sem essa investigação com a equipe multidisciplinar, que é muito importante a gente também estar trazendo junto outros profissionais para estarem auxiliando a gente nessa investigação. Quando a gente já tiver esses casos essas observações, né, de alerta, a gente já partir para uma busca de ajuda, de preferência com a equipe que possa estar verificando vários pontinhos desses que podem estar dificultando a ingestão alimentar do idoso ou a celeridade do metabolismo, né? Também. Oi? Você falou um ponto e eu lembrei da questão da inapetência, né? Lembrei também dos sentidos, né? A gente, quando é criança, a gente vamos estimular as cores, a variedade, os sabores, né? É isso que a gente indica para as crianças. Mas quando a gente pensa no idoso, não é tão simples, né? Porque o idoso, às vezes, ele não sente mais aquele gosto, ele não sente mais, não tem mais o sentido, ele não consegue mais ter aquele mesmo cheiro, né? Então, ele acaba só lembrando, recordando os alimentos da infância, né? E isso acaba dificultando essa aceitação. E quando a gente traz o que a gente chama de comida de conforto em algumas situações para esse idoso, para estimular essa ingestão, né? O que é que esse idoso ele gostava de consumir? O que é que ele gostava de comer? Porque a gente tem que voltar a isso mesmo, a gente tem que ir lá na infância mesmo, né? Thais, eu não lembro, não sei se lembra, se acontecesse com ela, mas quando eu estava grávida das minhas filhas, eu desejava coisas da infância. E eu vejo a gente não deseja, os idosos também desejam coisas da infância. Ai, quando eu era pequena eu comia isso, eu comia aquilo. Então, por que não trazer esses alimentos, né, e estimular essa aceitação, né? E a gente está falando especificamente de modo geral, né? A gente sabe que tem algumas condições que alguns alimentos elas não nem podem ser adicionados, né? Mas a gente não está nesse método. A gente está pensando que o idoso ele poderá comer os alimentos que a gente está falando aqui, tá? Então a gente tem que pensar, por que não? Ah, quando eu morava no interior, quando eu morava ali, lá, eu comia isso, por que não trazer essas memórias afetivas e Memória fazer essa afetiva. estimulação, né? Então, isso é importante, porque quando você oferece aquilo que ele gosta, a probabilidade dele aceitar é muito maior, né? Muito, muito infinitamente maior.
Exatamente. E aí, estratégias a gente vai tentando administrar no decorrer das fases que vão acontecendo com o idoso, né? E aí, um outro ponto que também que vem, né, com o fator envelhecimento é a questão da taxa reduzida da diminuição do esvaziamento gástrico, né? Então, assim, o alimento acaba passando mais tempo para ser digerido, então isso dá uma sensação de mais tempo do alimento dentro dele, e aí essa sensação de preenchimento, né, gástrico, faz com que ele demore a sentir fome também novamente. Então, por isso que é importante a gente fracionar em várias vezes a alimentação durante o dia e reduzir o tamanho das porções e, se for o caso, concentrar o máximo de nutrientes possível em porções pequenininhas desses alimentos, né, a serem oferecidos para o idoso. E aí, outra coisa é o que a Silvana já mencionou, né, essa questão da sensibilidade reduzida ao cheiro e ao gosto do idoso. E aí, a gente tem que realmente buscar estratégias culinárias e esse recurso da memória mesmo, afetiva, para estar trazendo a lembrança e ofertar para ele o que mais ele gosta. O isolamento social, né, que a gente já vem mencionando desde a outra live, que é um fator que acontece com o idoso mesmo, ele já prefere ficar sozinho às vezes porque vai ficando surdo, não entende direito o que as pessoas estão falando, aí ele mesmo vai se recolhendo, ficando cada vez mais isoladinho. Então essas coisinhas vão diminuindo o prazer, né, dele querer se alimentar também nessa fase. E reforçando que é bem presente, né? A demência, a depressão, são outros fatores particulares, né, que acontecem nessa fase de idade e que vão dificultando a ingestão alimentar e contribuem para a perda de peso, que é sobre o que a gente está falando aqui, né? Isso. E a questão dentária, a questão dos dentes, essa dificuldade, se a gente oferece alimentos que não estão sendo possíveis ser mastigados, né? Para que ele possa se alimentar de maneira adequada, isso daí também vai contribuir para que ele venha perder peso, certo? Isso. Então, É todo aquele esses ciclo que fatores você falou. contribuem para a perda de peso. Oi, Silvana? É todo aquele ciclo que você falou, né? Que a gente falou desde a da outra live, essa questão da importância da consistência adequada, das características adequadas da dieta, né? Se o idoso não tem dente, mas ele sempre comeu aquele bife e nunca teve problema. Só que ele está envelhecendo, o metabolismo dele ele não funciona mais do mesmo jeito. Então aquele bife ele não poderia ser